Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do canal Futura e também pela internet. Você pode acessar o nosso site, que eu vou colocar aí na sua tela, futura.org.br. Você confere aí a nossa programação também na tela do seu computador, do seu tablet, do seu celular e aí a nossa transmissão ao vivo para o mundo inteiro também pela web. Bom, a temperatura, a umidade, o clima, os eventos naturais que atingem o meio ambiente em que todos nós estamos inseridos têm uma relação direta com a nossa saúde. Por exemplo, um clima mais quente e variável ameaça aumentar a concentração dos poluentes no ar, a transmissão de doenças pela água e por alimentos contaminados. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, prevê que muitas das doenças que mais causam morte são extremamente sensíveis às variações do clima, incluindo cólera e doenças transmitidas por vetores como malária, dengue e outras infecções. E as mudanças de temperatura também podem promover a propagação de doenças como as viroses e as alergias respiratórias. Isso tudo sem falar nos traumas e outros transtornos de saúde mental que podem afetar quem sobreviveu a um desastre natural. Bom, para conversarmos mais sobre o impacto da variação climática na nossa saúde, a gente recebe aqui no estúdio a Suzana Kahn. Ela é coordenadora executiva do Fundo Verde de Desenvolvimento e Energia da UFRJ. Suzana, bem-vinda à Conexão. Obrigada. Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está o Diego Ricardo Xavier. Ele é epidemiologista do Observatório de Clima e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação, Tecnologia e Saúde da Fiocruz. Bem-vindo, Diego. Obrigado. Também conosco aqui está o Mário Sérgio Ribeiro, que é assessor técnico da Subsecretaria de Vigilância em Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Você em casa não está aqui no estúdio, mas está aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, mas também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas. Compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões pelas redes sociais do Futura. Vamos lá primeiramente ao nosso facebook.com/canal Futura Oficial. Você acessa aqui e já encontra esse post desse cidadão aqui completamente envolto em roupas e toucas e tudo mais, passando um frio. Você pode curtir aqui embaixo, comentar e compartilhar, deixando registrada a sua questão, que daqui a pouquinho eu apresento aqui aos nossos entrevistados. Também na internet você tem outra opção, que é o Twitter, em até 140 caracteres. Você manda a sua mensagem para a gente, que chega diretamente aqui no meu computador. Ou ainda, você pode pegar o seu celular, mandar aí o seu zap no número 21 968 668 414. Os números estão todos aqui, ó, bem embaixo do meu dedo. 968 668 414, código 21, mande aí a sua mensagem para a gente. Ou ainda tem o bom e velho telefone fixo, que a produção está lá a postos esperando a sua ligação, que é o 0 Operadora 21 2273 5020. Ou seja, não faltam opções para você se comunicar com a gente. Se você tem dúvidas sobre influência do clima na sua saúde, da sua família, mande para o nosso estúdio, que eu respondo daqui a pouquinho aqui junto aos nossos entrevistados. Mais uma vez, bem-vindos os três aqui ao Conexão, obrigado pela presença. E eu falei um pouquinho aqui de algumas esferas, né, que atingem, quando a gente pensa em clima, meio ambiente, saúde. Eu acho que a questão da respiração, Suzana, é o que mais vem à tona, né, quando a gente pensa nesse período agora que está chegando no finzinho do inverno, né, uma temperatura mais fria, normalmente as rinites, as alergias, a asma, bronquite, é o que enche as emergências dos hospitais, né? É verdade, principalmente quando você tem a qualidade do ar afetada, né? Porque normalmente nesses períodos você não tem tanta movimentação de ar, aí você aumenta muito a concentração de poluentes, né? No caso de São Paulo é muito conhecida a inversão térmica, isso tudo agrava. Mas tem um ponto que eu acho assim que é interessante a gente destacar, que é a diferença da questão do tempo, meteorologia, né, e clima, que normalmente há uma confusão grande a respeito disso. Quando a gente está falando da temperatura pontual, do índice de chuva, enfim, que são questões muitas vezes meteorológicas, a gente está trabalhando com efeitos que estão num nível e num período de tempo mais curto e mais determinado. Podem ser dias, pode ser algumas semanas. Então, isso é a questão meteorológica. Quando a gente fala de clima, é algo que é muito mais abrangente, né? Porque o clima não trata simplesmente da atmosfera, né? Que é o que tende-se a pensar, mas também oceanos, a criosfera, a parte gelada do planeta, a biomassa. Então, o clima
a gente trabalha com um horizonte de tempo muito mais longo. O que acontece quando a gente está falando de mudanças climáticas e como é que isso está afetando, né, a percepção ali, global, que se o aquecimento global, tanto, né? isso tudo, é que alguns fenômenos meteorológicos ficam mais intensificados. Né? Então, na realidade, a questão de variação de temperatura, verão, inverno, isso é natural, isso sempre teve. O que a preocupação é que, como o homem está alterando a composição da atmosfera, você vai mudando um pouco esse padrão climático e você acaba tendo eventos extremos, concentração de temporais, diferenças de temperaturas muito drásticas, né? Então, mas a questão meteorológica né, de você ter problemas no inverno, etc., isso aí é uma questão que sempre teve, não é um problema do aquecimento global. Né? Agora, a questão que você apresenta dos eventos extremos também provocam aí uma série de outros aspectos, impactos na saúde das pessoas. O Diego está aqui com a gente, tem estudos em relação a isso. Diego, vocês fizeram uma pesquisa muito interessante, que está disponível na internet, sobre o desastre que aconteceu em Santa Catarina, no estado lá do sul do país, em 2008. Deixa eu colocar já na tela aí para você de casa o site do Observatório Clima e Saúde da Fiocruz. E, Diego, de que forma, então, vocês conseguiram fazer essa associação, né? Uma pesquisa que, de fato, tem que ouvir muitas pessoas e conseguir fazer a ligação entre esses pontos, né? O que um desastre provoca de impactos na saúde das pessoas? Exato. O que é comum acontecer é que quando você tem um evento extremo, né? E é até importante que a Suzana está colocando, que quando a gente fala em mudança de clima, a gente tem que lembrar que existe uma variabilidade do clima. Natural. E essa variabilidade é que provoca a composição de uma determinada, na verdade, o aparecimento de uma determinada doença no inverno, no verão, enfim. Essa variabilidade é que pode estar alterando, e aí que entra a preocupação dos meteorologistas. Bom, com relação aos desastres, é muito comum, no momento do desastre, acontecer uma mobilização nacional, principalmente por parte da imprensa, no momento imediato do desastre, né? Então, são contabilizados óbitos, são contabilizados atingidos, feridos, deslocados, desabrigados, mas esse impacto se estende ao longo do tempo. Se a gente tomar como exemplo a Serra Fluminense, foram mais de 900 óbitos, né? No momento inicial foi feito esse levantamento, mas a curto prazo você teve casos de leptospirose, por exemplo, casos de diarreia por conta da água contaminada. E se a gente tomar isso a mais longo prazo, você tem, por exemplo, a questão de traumas de ordem mental, né? Por exemplo, e isso leva a uma cadeia de acontecimentos, como violência doméstica, alcoolismo, e tudo isso ainda é difícil mensurar, porque geralmente toda a mobilização ocorre no momento do desastre. E são impactos, por exemplo, uma família que perde a sua casa, né, no momento de uma chuva muito forte, desmorona tudo, perde-se tudo que aquele grupo de pessoas construiu ao longo de anos, muitas vezes, e isso não tem como contabilizar, né, não é nos números. Isso, ao longo do tempo, como você disse, pode provocar uma mudança de comportamento e acabar afetando as relações também. Mas eu quero aproveitar uma questão que a gente está falando aqui de mudanças do clima e tudo mais. Por exemplo, agora, nesse momento, a gente está aí, né, setembro, normalmente no Rio de Janeiro é uma temperatura um pouco mais quente. Estamos aqui, ó, você está vendo aqui ao fundo dos nossos entrevistados também um clima nublado, muita chuva por esses dias e tem mudado bastante, inclusive, as doenças, né, que antigamente ficavam restritas a um período do ano. A questão, por exemplo, né, Mário, da dengue aqui no Rio, na região sudeste, que normalmente se restringia mais ao verão, agora no inverno também muitos casos de dengue. Sim, a gente tem hoje no estado do Rio de Janeiro 4 cidades, por exemplo, que estão numa situação bastante atípica em relação aos anos anteriores. E é fato que a gente não constata já há muitos anos, né? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente a região serrana, né? Que a gente, historicamente, nós não tínhamos problemas com dengue, né? Até pela questão da própria temperatura e adaptação do mosquito, né? Do vetor. Mas hoje a gente tem 4 cidades que estão com um número de casos bem acima do normal para esse período. A gente costuma dizer que a dengue era uma doença que ela era sazonal, né? Ela ocorria geralmente ali entre os meses de dezembro, abril, e março era o grande pico dessa doença.
mas essas cidades, por exemplo, estão vivendo agora um surto bem característico de uma epidemia, né? De uma coisa que não acontece nesse período. Então, a gente está realmente acompanhando isso com muita atenção, com muita apreensão, o que está acontecendo. O mosquito, quando eu dei o exemplo da região serrana, por exemplo, há 20 anos atrás, a gente não tinha nem a presença do mosquito nessas regiões, com regiões mais frias, com temperaturas mais baixas. Hoje você tem isso no estado inteiro, em todas as cidades do Rio de Janeiro, você já tem constatado a presença do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor, e a gente fica bastante preocupado porque é uma doença que está se dinamizando dentro do contexto ambiental. As mudanças acontecem, os vetores também se adaptam a essas mudanças e a população tem que acompanhar esse ritmo, né? Começar a ficar mais apreensiva, as autoridades precisam ter mais atenção, os centros de pesquisa, para estudar melhor essas ocorrências que estão chamando bastante atenção. Sem dúvida. Só aqui no estado do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, até o dia 15 de agosto agora de 2015, foram notificados 51.215 casos suspeitos de dengue no estado, com 13 óbitos até o momento desse levantamento da Secretaria lá em agosto. Agora, Suzana, como o Mário aponta, né, isso vai mudando, os próprios vetores vão se adaptando ao clima. A gente tem como fazer essa relação direto, como eu disse, em 20 anos não havia dengue na região serrana, agora muitos casos registrados, e o mosquito não só a dengue, agora também já tem comprovação de transmissão de outras doenças também, a chikungunya, a zika, que mais? A gente tem todas essas doenças que têm características tropicais, né, elas vão se alastrando mais, não só em termos espaciais, ou seja, mais áreas do planeta vão ficando mais quentes, portanto você tem um espalhamento maior da doença, como também em termos espaciais e temporais, porque durante mais tempo a gente vai tendo calor. Então, durante mais tempo você está sendo submetido ou ao mosquito, ou, enfim, o vetor que for. Então, são questões preocupantes com o mundo se aquecendo, né? Agora, além disso, o que eu acho assim, muito mais preocupante é que, normalmente, quem está sendo, né, as populações, países, enfim, mais impactados, né, por esse aquecimento global, são exatamente aquelas pessoas e aquelas regiões que têm menos capacidade de lidar com o problema, né? Mesmo dando um exemplo que não é exatamente doença, mas é de desastre também natural. Se você pega um terremoto que acontece num local desenvolvido, rico, etc., mesma intensidade, mesmo tamanho de população, um país, uma região rica, tem um sistema de resgate eficiente, tem sistema de alerta eficiente, hospitais funcionando, enfim, você tem muito menos perdas, né, do que no local que você não tem esse tipo de coisa. Tem uma capacidade financeira também de reconstrução muito mais eficiente. Uma capacidade de reconstrução, de atendimento e de alertar. Né? Agora que a gente começou a fazer no estado do Rio um sistema de alerta depois daquele desastre da região serrana, para avisar que está, né, dos problemas que poderão acontecer, para onde que as pessoas deverão, enfim, se abrigar, fugir. Então, isso é muito desigual, né? Porque a capacidade de enfrentar um problema desse tipo não é proporcional àqueles que causaram o problema, né? Normalmente, quem causou o problema tem mais chance, né, de se adaptar, de enfrentar, enfim, do que aqueles países, aquelas regiões que pouco, né, contribuem com o aumento da temperatura global. Muito bom. Deixa eu aproveitar e chamar você de casa aí para participar do nosso programa. Já tem várias perguntas chegando aqui. Você que não mandou a sua, aproveite aí o Facebook, o Twitter, o telefone fixo e o WhatsApp. Todos vão aparecer aqui embaixo para você tomar nota e não perder tempo e mandar a sua pergunta desde já. Tem uma que chegou para a gente aqui, do Gilson Gomes, aqui do Rio. Obrigado, Gilson, pela mensagem. Que eu quero ouvir um pouquinho o Diego em relação ao que ele aponta, né? Que a gente sabe que a situação é cada vez mais complicada, segundo o Gilson. E de que forma pode-se pensar em prevenção, por exemplo. Ele fala aqui a questão do programas de plantio de árvore no Rio de Janeiro, isso poderia ser uma situação que poderia contribuir. Eu sei que também o Observatório pensa e tem já um planejamento para indicar questões em relação à prevenção. Como é que a gente pode tentar evitar esses impactos para a nossa saúde? Então, a partir desse evento de 2011, essa questão de previsão, porque a gente também tem que pensar 2011, em previsão. só lembrando que é o desastre na região serrana aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente tem que pensar em prevenção e também em previsão. Né?
foi instituído no Brasil um sistema que se chama CEMADEM, que hoje é capaz de prever com alguma antecedência onde é que a gente pode, eventualmente, ter um desastre de uma magnitude elevada, né? Com relação à prevenção, é interessante você tocar nisso, porque esse ano, acho que o Márcio depois pode falar isso com mais propriedade, a gente está tendo uma epidemia de dengue, principalmente em São Paulo, que ela provavelmente está muito relacionada com a seca, né? Com esse novo comportamento do clima, mesmo nós que estamos estudando essas doenças, a gente precisa também readaptar os nossos modelos de avaliação. A dengue, historicamente, ela está relacionada com a chuva e alta temperatura. Em São Paulo, no verão passado, a gente não teve aquele volume de chuva, por isso teve aquele problema de seca, os reservatórios, né, vazios, né, volume morto e tudo aquilo que a gente viu a imprensa noticiar, e as pessoas passaram a armazenar água dentro de casa, né? Provavelmente, a condição de armazenamento dessa água pode ter gerado criadouros que depois trouxe a doença para a gente. Então, quando a gente pensa em prevenção, sistemas de abastecimento de água adequados e que prevêem que a gente pode enfrentar novas secas. Isso é um modelo de prevenção, né? O nosso ouvinte aí, telespectador que mandou a pergunta, quando a gente fala em replantio, reflorestamento de árvores, isso pode ajudar em áreas de deslizamento de encosta, mas a gente também tem que pensar que o Brasil existe um déficit habitacional imenso, de décadas, que agora talvez está começando a ser trabalhado isso, e se a gente tiver isso que a Suzana falou, pessoas em condições de vulnerabilidade, essas pessoas são as mais impactadas, né? Então a gente tem que pensar um conjunto de alternativas, de ferramentas para tentar... Hoje no Ministério da Saúde, por exemplo, a gente já fala em adaptação. A gente já assume que tem essa mudança no clima, tem essa mudança de comportamento, e a gente já está pensando em como adaptar para reduzir esses impactos. Sem dúvida. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa também, a gente está falando bastante de dengue, é um assunto muito importante que você saiba como pode evitar que isso se prolifere na sua região, no seu bairro. Colocar aí o site do Rio Contra a Dengue, é um site da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro, mas você de casa aí que não está aqui no Rio pode buscar também as informações que estão disponíveis em todos os estados. Agora, a forma de prevenção, Mário, é a mesma em qualquer lugar, né, do Brasil e do mundo, basicamente, para não deixar esse mosquitinho aí se reproduzir. Exatamente, em qualquer lugar, e para as 3 doenças, né, que você citou, tanto para a Zika quanto para a chikungunya, a gente tem o mesmo vetor, e no estado do Rio de Janeiro a gente tem outro mosquito que também é comum em mais de 60 municípios, que é o Aedes albopictus. São mosquitos que estão urbanizados, estão habituados a conviverem no entorno das residências, principalmente o Aedes aegypti. Então, essa mudança de comportamento que o Diego cita, ela é imprescindível, né? Por mais que o poder público trabalhe, que você tenha mecanismos de fazer controle químico, existe uma forma de controle que é a mais ideal, que foi um exemplo, inclusive, que estimulou a campanha 10 Minutos contra a Dengue, desenvolvida aqui no estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Fiocruz, que tem como o escopo 10 minutos de checagem por semana, porque o mosquito se desenvolve em 7 dias, né? Desde a fase de ovos, e ele gera um mosquito adulto a partir do 7º dia. Então, você teria, nesses 7 dias, como intervir, como fazer uma intervenção eliminando os criadores. Então, essa mudança de comportamento, essa adaptação ao contexto, a um vetor que está totalmente domiciliado, cerca de 80% dos criadores que a gente identifica nos levantamentos estão nas residências, ou seja, onde as pessoas passam grande parte do seu tempo. E é imprescindível isso, que todo mundo também assuma um pouco dessa responsabilidade de ser cada um de nós um fiscal também, não só esperar porque o poder público isso e aquilo não fiscaliza. Cada um de nós também pode ter aí, quem sabe, um criador em casa e não sabe, os 10 minutinhos aí por dia pode fazer aí, evitar que muita gente perca a vida. Até a gente está até agora, infelizmente, com 13 óbitos, né? Como eu disse há pouco, esse ano só aqui no Rio, sem contar em São Paulo, que a situação está muito mais grave. Infelizmente, parece que a cada ano a epidemia move, né, de cada estado e atinge
populações cada vez maiores. Já está aqui correndo o nosso tempo, quase chegando na reta final, tem várias outras perguntas aqui. Deixa eu perguntar e ouvir da Suzana, respostas para a Natália Prata e para o Jorge, os dois aqui do Rio. Vou mesclar as duas perguntas que fazem em relação aqui à questão da alergia, como é que a mudança climática pode prejudicar aí a questão da irritação no olho, outro que tem a rinite, alergias, problemas de pele também. Isso tem como prevenir também, né? Por exemplo, a questão que também tem se discutido muito, que não é exatamente o problema do aquecimento global, mas tem a ver com a própria intervenção do homem, né, na natureza, que é o problema do ozônio também. E isso, na hora que a gente começa a destruir aquela camada, né, de ozônio que protege a radiação ultravioleta, né, que chega à Terra, você acaba podendo ter uma série de problemas de pele, como câncer, por exemplo, né? Então, isso está ficando, a questão da adaptação, é uma questão que está ficando cada vez mais conhecida de todo mundo, como simplesmente usar filtro solar, né? Então, são questões que vão ficando já de domínio de todo mundo, né? Porque a percepção de grande parte da população é que é verão quase o ano todo, né? Mesmo esse inverno aqui, pouco fez então frio, né? Você se proteger sua pele dos raios solares, hoje em dia, e é engraçado porque você vê a indústria até caminhando junto, no sentido de você já ter chapéu com proteção ultravioleta, né? Quem atua muito em esporte ao ar livre já tem toda uma indumentária, né, adequada para esse tipo de coisa. Agora, a questão mais respiratória que eles estão colocando tem muito mais a ver com o problema da qualidade do ar local, né? Não é tanto o problema do aquecimento global, mas sim você ter realmente poluentes locais, tipo monóxido de carbono, material particulado, onde nas cidades majoritariamente a origem é do setor de transporte, né? Então, veículos a diesel, gasolina, enfim, tudo isso mal regulado, não ter muita dispersão, muitos prédios, pouca arborização, isso tudo faz com que a concentração desses poluentes aumente muito e isso dá todos esses problemas. Então, em ambiente urbano, a qualidade do ar, principalmente por conta dos sistemas de transporte motorizados, é o que vai levar a esses problemas que ela está mencionando. Mas aí pensando dentro do ônibus, não só fora também, há uma questão importantíssima que é um ônibus cheio com muita gente. Se cai um pouquinho a temperatura, todo mundo fecha a janela, aquele ar fica ali parado, todo mundo respirando. Se tem um com um probleminha ali respiratório, já passa para o ônibus inteiro, né? Vai. Então, circular o ar é importante. Circular o ar é importante. Aí você vai, quando você está dando o exemplo do ônibus, o exemplo do avião também é uma coisa que se leva a doença para qualquer lugar do mundo, né? Hoje em dia a mobilidade é muito grande, a globalização, todo mundo viajando. Então você está com uma doença aqui no Rio, vai para o Nordeste e de repente um avião fechado também, sem a circulação de ar, isso realmente vai espalhando pelo mundo todo. Muito bom, a gente está aqui quase já chegando no encerramento. Diego, cuidados que o cidadão comum aí no seu dia a dia, a gente não pode mudar a questão na nossa esfera cotidiana em relação à mudança climática, mas cada um de nós pode ter um pouquinho de cuidado ou cobrar um pouco mais do poder público. O que você daria de dicas? Existe um termo técnico que se chama mitigação, né? Que é como a gente diminuir a emissão de gases de efeito estufa e como diminuir esse problema do aquecimento global. O cidadão, em sua residência, tem a questão da água. A gente está enfrentando esse problema da água e se nesse próximo verão a gente não tiver chuvas suficientes para encher os nossos reservatórios, a gente vai ter novamente um ano com problema de água. Então, a economia de água é um caminho. E fala-se muito da seca em São Paulo, mas aqui no Rio também, a gente já está quase atingindo o volume morto para abastecimento. Então, é um alerta para todo o país, não só para São Paulo. A gente vai ter, infelizmente, que contar com São Pedro, né? Embora não seja possível você jogar toda a responsabilidade para ele, é o que tem acontecido. Enfim, com relação aos desastres, por exemplo, tem sido implementado alguns sistemas de alerta e é interessante a população estar de olho se ele vive em uma área de risco e qual é o comportamento, o tipo de comportamento que ele deve ter frente a uma ocorrência de desastre. Então, está preparado aí para um momento de emergência, também saber como agir, poder contribuir para evitar danos maiores.
Rapidamente, um outro site que vamos colocar na tela aí do Fundo Verde da UFRJ, representado aqui no estúdio pela Suzana, para você buscar outras informações sobre essas pesquisas e esses dados que divulgamos aqui. Mas por agora, o nosso tempo aqui na tela do Futura já encerrou. A gente continua daqui a pouquinho. Aí você que tem o aplicativo Periscope no seu celular, pelo Twitter, entra aí que a gente segue com mais um pouquinho de bate-papo aqui no estúdio. Mas por agora, me despeço de você, agradeço aos três aqui pela presença, muito obrigado. E você volta aqui a conferir o Conexão Futura ao vivo de segunda a sexta, 2h30 da tarde. Também tem mais exibições às 00:30 às 7h30 da manhã. Ou ainda lá no site do Futura, a gente se vê a qualquer hora do dia e da noite. Até lá, um abraço.